Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a explorar o tema dos objetivos e vamos explicar por que, ao estabelecer um objetivo, nós estamos fazendo sempre uma escolha. A cada vez que nós estabelecemos um objetivo, como a figura pretende ilustrar, né, nós estamos escolhendo entre duas possibilidades. E até o final nós vamos entender que isso acontece sempre, até mesmo quando a gente não faz escolhas. Mas vamos começar relembrando alguns conceitos que são bem conhecidos, foram enunciados por muitos pensadores. A primeira questão, lembrada pelo sociólogo Daniel Bell, é que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho o leva para lá. Na ausência do estabelecimento de objetivos, a escolha do caminho simplesmente não acontece. Você vai por onde aparecer. O segundo problema que ocorre nessa situação, é lembrado aqui na reflexão do Schopenhauer, filósofo do século XIX, já citamos várias vezes, é que se você não sabe para onde está indo, então não há vento favorável. Isto é, vão surgir oportunidades de ajuda, oportunidades sejam de pessoas ou de recursos que eventualmente possam te auxiliar. Mas como você não estabeleceu seu objetivo, você não percebe que eles são, como diz o Schopenhauer, ventos favoráveis. Então, mesmo quando soprar esse vento, você não vai conseguir aproveitar. A terceira consequência, se você não sabe para onde está indo, nos ensina o educador canadense Lawrence Peter, o mais provável que vai acontecer é que você vai acabar em outro lugar e não lá onde você imaginou que você estaria. Porque você não está no controle. Né? Você simplesmente se negou a escolher. Né? E por último, né, para a gente fechar essa ideia inicial, né, da importância, né, de estabelecer, temos aqui uma reflexão talvez um pouco cínica, né, do Zig Ziglar, que diz que atingir um objetivo que você não tem é tão difícil quanto voltar de um lugar para onde você nunca foi. É uma analogia bem rigorosa, né? Voltar de um lugar que a gente nunca foi é difícil até em pensamento. Ele equipara isso a atingir o objetivo que não temos. Né? De fato, pode até ser que a gente atinja alguma coisa, mas a gente não vai se dar conta de que chegamos em algo que queríamos, porque não pensamos nisso. E quando a gente fica, então, nessa situação de indefinição de objetivos, né, isso acaba se refletindo em nossos sentimentos. Claro, cada pessoa reage de um jeito, mas normalmente acontece, como diz o escritor russo Dostoiévski, né? E aquele que não tem objetivos de vida acaba se sentindo sufocado. Se já era assim no século XIX, mais ainda no mundo moderno, né? Acelerado, exigente e gerando demandas, né, para a gente o tempo todo. Que se a gente não tiver objetivo, a gente vai acabar de alguma forma se envolvendo com elas. Como resultado, sentindo-nos sufocados por esse mundo. O escritor e fotógrafo americano Don Harold, né, um dos pioneiros aí da fotografia jornalística,
na primeira metade do século XX, ainda daquela época já alertou, né, que nesse mundo que a gente vive, nós temos que dar duro, né, para conseguir as coisas, né? Diz ele usa a palavra se matar para conseguir as coisas. E ele conecta isso com a escolha dos objetivos, quando ele diz assim que a infelicidade é não saber o que queremos e nos matar para conseguir, né? Ou seja, quando a gente não estabelece nossos objetivos, mas acabamos dando tão duro quanto se nós tivéssemos. Resultado, infelicidade. É isso que a maioria das pessoas vivem no mundo atual. E essa é uma discussão importante, né? Para que a gente vive? A gente vive feliz ou vive para atingir objetivos, né? E a filósofa de origem russa, conhecida pelo pseudônimo de Ayn Rand, ela emigrou para os Estados Unidos. No meio da vida dela, diz que a minha felicidade não é meio para qualquer fim. Ela é o fim. É seu próprio objetivo. E é também o seu próprio propósito. A gente não deve esquecer disso, né? A felicidade nunca pode estar de fora, né? Mas, para a gente atingi-la, né, nós temos que ter essas características, né? Ela faz parte dos nossos objetivos. E como fazer isso, então, né? Nós temos aqui uma série de dicas, começando por essa do Tony Robbins. Outro que já passou aqui pela nossa tela muitas vezes. Diz assim: decidir comprometer-se com resultados de longo prazo, ao invés de reparos em curto prazo, é tão importante quanto qualquer decisão que você tomará em toda a sua vida. Reparem bem. Ele faz o contraponto entre comprometer-se com resultados de longo prazo e fazer reparos ou consertos de curto prazo. Consertos de curto prazo é aquilo que nós chamamos em bom português de agir como bombeiro, de apagar incêndio, né? De correr atrás daquilo que está estourando, entre aspas, no dia a dia. Diz ele que a decisão mais importante que a gente pode tomar em nossa vida é, em vez de ficar trabalhando apagando incêndios, nos comprometermos com resultados de longo prazo. Então essa é a primeira dica, né? Objetivos bons não são de curto prazo, não é para amanhã, nem para depois de amanhã. E se a gente conseguir fazer isso, isso de fato, diz ele, vai ser mais importante que qualquer outra decisão que você tome na sua vida. E complementa ainda dizendo que não importa em que lugar da vida, em que momento, em que situação você esteja, o importante não é onde você começa, mas sim as decisões que toma sobre o lugar a que está determinado a alcançar. Onde você quer chegar? E a decisão de trabalhar para chegar nesse lugar é de cada um de nós. Cada um pode escolher aonde quer chegar. E se a gente tomar essa decisão, então podemos entender a relação que o Dale Carnegie nos explica entre objetivo, sucesso e felicidade. Diz ele, sucesso é conseguir o que você quer. Sucesso é a gente atingir o objetivo que a gente escolheu. Mas, diz ele, felicidade é gostar do que você conseguiu. Isto é, a gente deve escolher, né, usando aí a lembrança da frase da Ayn Rand, né? Para a gente poder ser feliz, temos que escolher objetivos
que quando a gente os atingir, a gente de fato for gostar de tê-los, né? E essa é uma escolha nossa. Cada um sabe o que quer, o que gosta, o que não gosta. O Aristóteles já tinha falado alguma coisa parecida, né? Uns 2000 e tantos anos atrás. Ele disse assim: felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. Palavras mais simples, mas que no fundo expressam a mesma ideia. Esse processo, a gente sabe, ele escapa, né, da maioria das pessoas. Tanto é que o Augusto Cury, outro autor que aparece aqui frequentemente, diz que aqueles que realizam suas conquistas e são aplaudidos pelos demais, ele chama de aventureiros. Essa palavra de aventureiros é uma palavra que, segundo o dicionário, identifica pessoas que estão, entre aspas, fora do normal, né? Por isso que ele complementa dizendo: saia sempre do lugar comum. Se você fizer coisas que são iguais às que um monte de outras pessoas já fizeram, dificilmente você vai ser aplaudido. E para a gente lembrar aí da importância desse processo, né, o William James, psicólogo americano do século XIX, um dos pioneiros da psicologia nos Estados Unidos, nos lembra que a nossa atitude no início de uma tarefa difícil é mais do que qualquer outra coisa o que vai afetar sermos bem-sucedidos com o resultado. Qualquer tarefa difícil, a gente se assusta no começo e geralmente acaba abandonando. Não importa se é uma coisa tão simples quanto perder peso, ou ler uma enciclopédia grande sobre um determinado assunto. Uma vez que a gente adquire o hábito de fazer o que precisa para ser bem-sucedido, né? Todo mundo sabe, é muito mais fácil, né? Por isso a importância da nossa atitude no início. E é claro, nesse caminho tem coisas que podem não dar certo, mas o que importa é o seguinte: segundo o escritor paquistanês Zain Hashmi, as pessoas que alcançam o sucesso apreciam as jornadas em que embarcam, independentemente de chegarem ao seu destino ou não. Vai acontecer que a gente vai escolher objetivos que a gente não consegue alcançar. Mas se a gente tiver escolhido coisas das quais a gente, se alcançadas, garante a nossa felicidade, isto é, objetivos e coisas que a gente gosta, então o caminho também será apreciado, mesmo quando não chegue no final. E para isso, então, temos aquela famosa frase do Henry Ford, que diz que devemos acreditar no melhor, ter um objetivo para o melhor, nunca ficarmos satisfeitos com menos que o melhor. Dá o teu melhor e no longo prazo, diz ele, as coisas correrão pelo melhor. E lembrando o que a gente disse no começo, estabelecer um objetivo é uma escolha. E quando a gente não escolhe, também está escolhendo. É isso que essa reflexão do Rabino Newton Bonder nos lembra. Ela pode ser entendida de duas formas, né? Não ter escolha pode ser entendido como uma forma de ausência de vontade de escolhermos. Eu não quero escolher. Vamos arcar com as consequências. A outra forma de entender essa frase,
Não ter escolha pode significar também que a gente está numa situação onde nós estamos impossibilitados de escolher. Por exemplo, se a gente estiver preso, né, se a gente estiver muito doente, vai ter coisas que nós estaremos numa situação de, então, pelas circunstâncias do momento, não termos escolha. Mas, diz ele, mesmo nessas situações extremas, né, de fato, tem um caminho para seguir. Né? Mesmo que a gente não faça a escolha, nós temos uma escolha. Mais uma reflexão aqui do Stephen Covey, né? Esse processo de escolher objetivo e trabalhar pela nossa felicidade é o que vai gerar mudanças na gente. Mas nos lembra bem o Stephen Covey que ninguém pode convencer ninguém a mudar. Os portões da mudança, diz ele, só podem ser abertos de dentro para fora. Cada um de nós tem que conscientemente tomar essa decisão. Eu quero estabelecer meus objetivos para poder mudar. Ninguém pode chegar em outra pessoa e obrigar o outro a fazer isso. Não há como. É a escolha de cada um.